Teremos desafio, mas a palavra de Deus nos dá a oportunidade de chegarmos a Ele todos os dias e reabastecer as forças, o azeite, né, que é o próprio Espírito Santo atuando nas nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor. Irmão Anderson, você coloca em Lucas 12, 19 e 20. E depois nós vamos para um outro texto que eu vou só configurar essa palavra. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Senhor Deus, não eu, mas o Senhor fala com a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece as necessidades. O Senhor sabe exatamente o que cada um precisa, inclusive eu. Então o Senhor vá de encontro com essa palavra. Aquilo que precisamos para estar firme nos nossos propósitos, vivendo o propósito do Senhor até o dia da sua volta, ou até o dia que o Senhor nos chamar. Muito obrigada, Jesus, por mais uma oportunidade. Amém, igreja? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E agora, irmãos, esse homem, ele é um rico insensato. A herdade dele produz muitas coisas das quais ele não tinha como guardar no seu celeiro, né? Ele não tinha como armazenar aquilo tudo, né? E ele se sente muito abençoado. Mas ao invés de distribuir, ao invés de fazer uma ação diferente, ele fala isso que nós acabamos de ler. Ele acha que não precisa de mais nada. Ele acha que ali naquela abundância de grãos, de fortuna, ele tinha tudo. E o Senhor, Jesus, disse para ele: louco, né? Se hoje te pedirem a tua alma, para quem serás? Na igreja, estamos falando exatamente de eternidade, né? O que nós temos que preparar aqui não é tesouros da terra, mas tesouros do céu. Para que naquele grande dia sejamos alcançados e recebidos como benditos do Pai. Aí nós vamos lá para Lucas 16, a partir do versículo 19, que nos conta uma parábola do rico e Lázaro. Duas pessoas em extremo oposto, né? Para você saber o quanto é necessário buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas nos serão acrescentadas, até porque nós não vivemos de coisas materiais. As coisas materiais, o Senhor sabe que nós precisamos e Ele vai nos suprindo pontualmente. Mas o que nós precisamos de verdade é de estar na presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, tudo vem e nos supre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Mas Ele não está falando de riquezas. Ele está falando de suprimento diário. Amém. Ele está falando de força espiritual para combater o mal, para resistir ao mal e permanecer de pé, né? E nós vamos ver um rico, como vai nos contar essa parábola. Eu vou ler com os irmãos. Vou ler aqui na minha Bíblia. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. O homem se vestia de quê? O melhor que tinha na época. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Tinha necessidade
de absolutamente nada. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheios de chagas à porta daquele. Olha o contraste. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães viram deles as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu. Lázaro, né? E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Irmãos. Então, meus irmãos, essa parábola ela nos mostra que quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando de histórias de possibilidades, é uma realidade. A eternidade, nós vamos viver com Jesus ou nós vamos descer para o Hades, como é o caso desse rico. Os dois morreram. O mendigo foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que representa o nosso Pai Celestial. Mas o rico, que tinha tudo, nada lhe faltava. Ele foi levado para o Hades. E lá ele foi viver uma situação extrema. Eu louvo a Deus por essa palavra maravilhosa, porque ela vem nos esclarecer o quanto é necessário nós estarmos na presença. Amém. Todos os dias das nossas vidas. Certamente aquele rico não esperava, morre de repente achando que tem tudo, que não precisa, inclusive, de Deus. Tem muitos acima. A arrogância chegou no nível tal que as pessoas acham que não precisam de Deus. Elas são suficientes. Mas nós que conhecemos Deus, nós que recebemos dele, Jesus, nosso Salvador, nós sabemos o quanto é precioso ter a Jesus nos nossos corações. Amém. Nos render a seus pés, ainda que nas circunstâncias mais extremas como esse mendigo tinha. Ele não tinha nada. Ele só tinha as suas chagas. Ele só tinha as suas dores, sua necessidade, desejo de comer as migalhas que caíam da mesa do rico. O único consolo que ele tinha eram os cães que vinham lamber suas feridas. Quem olhasse, quem visse ia dizer, miserável, né? Misericórdia, porque espiritualmente falando, ele era um homem feliz, porque ele tinha Jesus. Apesar das suas chagas, apesar das suas dores, aquilo ali era temporário. Havia uma eternidade esperando, da qual eles contavam, da qual ele buscava e ele ansiava por estar com o Senhor, como de fato ele morre, os anjos vêm resgatá-lo e levá-lo para o seio de Abraão. Essa é a nossa esperança, igreja. Amém. Jesus vai voltar para me buscar, para te buscar. Amém. Ele prometeu, ele foi para o Pai preparar um lugar para mim e para você. Um lugar para aqueles que creem, aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que levam a sério e se preparam para esse grande dia, porque você pode viver 100 anos nessa terra e conquistar as melhores coisas, mas não chega ao ínfimo de comparativo ao que nós vamos ter lá na glória. Amém. E essa parábola ela vem nos confirmar isso. Continuando o texto, igreja, eu me emociono porque eu fico imaginando quantos crentes estão vivendo relaxadamente, né? Ora estão na presença, ora não estão, achando que está tudo bem. Mas numa hora dessa acontece do Senhor chamar, como é que fica? Né, igreja? Se tornar novo cristão é deixar de fazer as coisas velhas, né? Ela não passa de mágica, pastora, não, é luta diária, é guerra diária, é renúncia diária. É necessário a gente entender isso. Vai chegar um momento das nossas vidas, igreja, que a gente vai ficar balançado.
tua atenção. Porque o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, mestre em trazer distrações. E se a gente não tiver ligado, igreja, você olha para o lado. Olha lá no Éden. O que o inimigo fez? Distraiu ela. O Senhor fez um pedido: não toca naquela árvore. E Satanás ali foi tentar a Eva. Às vezes parece coisa banal, mas o inimigo ele trabalha assim, porque é o papel dele. Mas nada que ele faz é maior do que o nosso Deus. Aleluia. Nada, Jesus. igreja. Glória a Deus. E ele só faz porque muitas vezes a gente dá lugar à brecha. A gente abre espaço para ele trabalhar, né? Esse rico aqui, ele podia esperar tudo, menos morrer e ser levado para um abismo, onde nem água ele podia beber. Vamos ler? Para não ficar nas minhas palavras? E no Hades, versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando ainda em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Que decepção desse homem. De que valeu viver regaladamente, se vestir de ouro, de linho, de púrpura? E agora? Para que serviam os bens dele? Para nada. Absolutamente nada. Mas Lázaro, só lembrando, igreja, que Lázaro queria comer as migalhas que caíam na mesa. Lázaro não tinha um afago. Lázaro não tinha uma palavra aconchegante, um abraço. Os cachorros que lambiam as feridas dele para aliviar a sua dor. Ele está onde? No seio de Abraão. Que alegria, né, irmão? Lá onde um dia nós estaremos. Amém, Jesus. Porque nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, o céu de glória nos aguarda. Portanto, nós não podemos desistir, porque nosso Deus não desiste de nós. Enquanto a vida é esperança. Nós não estamos aqui por um acaso. O Senhor está nos tratando. O Senhor está abrindo nossos olhos espirituais. O Senhor está largando o nosso discernimento para nós entendermos que se com Ele é difícil, sem Ele é pior. Sem Ele é destruição e morte física e espiritual. Da morte a gente não se livra, né? Dessa morte física, um dia vai acontecer. Mas da morte espiritual nós temos plena responsabilidade sobre ela. Porque nós podemos lutar, nós podemos guerrear com uma certeza: nós já somos mais do que vencedores. Amém. Com a certeza da vitória. O inimigo só vence quando nós desistimos. Entendendo? Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E clamando, o rico disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ele não tinha nada mais. Rico, esplêndido na terra, no Hades, miserável, completamente miserável. Lázaro, mendigo na terra, e agora? Agraciado nos céus, desfrutando do colo do Senhor. Por isso eu te digo, igreja, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Creia, a tua luta não é em vão. Diga para o Senhor que o Senhor quer me mostrar com isso o que eu tenho que aprender, como eu devo me posicionar para tomar posse da minha vitória. Aleluia, Jesus. Porque o inimigo é
quando a gente não pode, que Deus entra e faz o milagre acontecer. Amém, glória a Deus.